Paz do Senhor para todos. Neste momento eu quero trazer uma reflexão baseada no livro de Atos, capítulo de número 19, o versículo de número 11, onde a palavra de Deus diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então eu gostaria de trazer aqui uma reflexão para vocês, em nome de Jesus, a respeito desta questão que muitas igrejas hoje adotam essa prática de usar lenços, toalhinhas, aventais, vários tipos de objetos também, além desses, para curar as pessoas, para abençoar a vida das pessoas. Então, eu queria refletir sobre isso. Será que isso é a vontade de Deus? Será que deve ser assim realmente ou não? O que significa esse texto aqui da Bíblia? Será que isso se aplica para nós? Então eu quero refletir sobre isso aqui em nome de Jesus. O texto começa dizendo que Deus, pelas mãos de Paulo, ou seja, por intermédio do seu servo, o apóstolo Paulo, estava realizando milagres extraordinários. Isso já mostra claramente o porquê dos lenços e aventais de Paulo estarem sendo usados por Deus também para curar as pessoas. Porque é inegável aqui que Deus estava usando os aventais e os lenços de Paulo para curar enfermos e expulsar demônios. O texto bíblico afirma isso claramente, como a gente leu aqui no versículo 12. Agora, o primeiro detalhe é o seguinte: Deus estava fazendo isso por quê? Pela sua misericórdia e pela sua graça, querendo mostrar o seu poder e querendo autenticar o ministério do seu filho, o apóstolo Paulo, naquela cidade de Éfeso, onde Paulo estava chegando ali pela primeira vez, pregando o evangelho. Então, querendo autenticar o ministério de Paulo e mostrar o quanto Deus estava com ele, o quanto Deus o estava abençoando, e querendo mostrar que as pessoas deveriam dar crédito a Paulo, Deus permite que até mesmo através dos seus objetos pessoais aqui, lenços e aventais, as pessoas fossem curadas e os demônios fossem expulsos. Então Deus fez isso para autenticar o ministério de Paulo, para mostrar o quanto ele estava com ele, abençoando, usando a vida dele, o quanto o poder de Deus estava sobre Paulo. Esse foi o primeiro objetivo de Deus. Não havia poder nenhum no lenço e no avental de Paulo. Não havia. O poder vem de Deus. O poder não vem nem mesmo de Paulo. Paulo era apenas um instrumento. E os objetos de Paulo pessoais não eram santos, não eram objetos ungidos. Deus apenas usou naquela ocasião, foi uma coisa única e específica, porque Deus queria autenticar o ministério do seu filho. Esse ponto é muito importante. É por isso que o versículo 11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E aí mostra o que acontecia depois para mostrar o que Deus estava fazendo através de Paulo. Então, essa é a primeira coisa importante. Aconteceu isso porque Deus queria mostrar o seu poder e autenticar o ministério de Paulo para que as pessoas crescem no que ele estava pregando. A segunda coisa, não foi Paulo que pegou os seus lenços e aventais e levou até os enfermos para que estes fossem curados. Não foi Paulo que fez isso. Paulo em nenhum momento tomou a iniciativa de fazer isso. As próprias pessoas foi que descobriram que de alguma maneira, através dos objetos pessoais de Paulo, Deus estava operando com poder, para mostrar a grandeza do seu nome e para mostrar que o seu servo Paulo era um homem que era usado por ele, usado por Deus.
Então não foi iniciativa de Paulo. Não foi Paulo que fez isso. E outra coisa, depois que isso aqui aconteceu, Paulo não ficou usando seus objetos pessoais, não há nenhum relato na Bíblia sobre isso, de que Paulo ficou estimulando essa prática, estimulando isso nas igrejas por onde passava, mandando que as pessoas pegassem seus lenços e aventais e levassem aos enfermos e aos endemoniados para que estes fossem curados. Paulo não estimulou essa prática. Você não vê isso se repetindo nunca mais. Isso foi registrado aqui nesse momento. Isso não virou uma rotina, isso não virou uma prática, isso não virou uma doutrina, não virou uma regra. Paulo não estimulou isso nas igrejas. Por quê? Justamente porque Paulo não queria que as pessoas pensassem que o poder estava no objeto, que o objeto era consagrado, que o objeto era ungido, que o objeto era santo. Porque as pessoas têm essa tendência, quando esse tipo de coisa acontece, de achar que o objeto é sagrado, que o objeto é santo. E aí começam a serem supersticiosas, a serem místicas. E começam a valorizar mais o objeto do que Deus. A gente viu isso acontecendo já várias vezes durante a história. Então Paulo não queria estimular isso. Paulo sabia que ele estava no meio de uma cidade pagã, que era a cidade de Éfeso, era uma cidade extremamente pagã. E Paulo não queria estimular isso. Isso aconteceu com um propósito, como eu expliquei, mas foi uma coisa única. Não era para isso virar uma regra. A gente vê muitos outros exemplos disso na Bíblia. Coisas que aconteceram uma única vez e não eram para se repetir nunca mais. Foi um agir único de Deus ali no momento. Por exemplo, quando Deus, através de Elias, ou é Eliseu, se não me engano, se não me falha a memória, manda que Naamã se banhe 7 vezes no rio, para que este fosse curado. Aquilo ali foi uma coisa única. Não significa que para você ser curado de uma enfermidade, você tem que toda vez tomar 7 banhos no Rio Jordão para ser curado. Isso foi uma direção específica de Deus naquele momento. A gente vê Jesus, por exemplo. Teve vezes que Jesus curou uma pessoa usando o seu cuspe, a sua saliva. E misturou com barro, fez um lodo, uma lama, colocou nos olhos do cego e o cego foi curado. Será que Jesus estava querendo ensinar que a gente tem que fazer isso para curar um cego? Cuspir no chão, misturar o cuspe com areia e colocar nos olhos de um cego para que este seja curado? Não, Jesus não queria ensinar isso. Isso foi uma coisa específica, uma coisa de momento, direcionada pelo Pai, e não foi com o objetivo de que isso virasse uma regra. Mas hoje em dia, infelizmente, as pessoas, por não entenderem a palavra de Deus, por não entenderem que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, como diz a palavra de Deus, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não precisamos de objetos para ajudar na nossa fé. Nós não somos pagãos. Não existe isso de objetos ungidos, de objetos santos, consagrados, que através deles Deus vai operar. Isso tudo é paganismo. A gente foi liberto dessas coisas para adorar a Deus em espírito e em verdade. É por isso que Deus não quer que se construa imagens. Porque Deus não quer que exista nenhum ponto de contato para facilitar a fé das pessoas. Deus quer que as pessoas se cheguem a Ele em espírito. Eu não preciso de uma imagem de Deus para poder adorá-lo. Eu adoro a Ele em espírito e em verdade. Eu não preciso de um objeto para ser abençoado. Mas quantas vezes esse erro foi cometido na história pelas pessoas? A gente vê no catolicismo que as pessoas fazem imagens para poder, imagens de Jesus para poder olhar ali para aquela imagem e achar que daquele jeito está olhando para Deus, que ali está mais perto de Deus. E pior ainda, fazem imagens de santos, de homens e mulheres de Deus do passado, e se dobram, se prostram diante dessas imagens, oram a essas imagens, achando que aquilo ali vai levá-las
para mais perto de Deus. As pessoas se apegam nas suas orações usando terços, achando que através daquele objeto, de você manuseá-lo, a sua oração vai ser ouvida melhor, Deus vai atentar mais para você, que você precisa usar um objeto para fazer uma oração. Em igrejas evangélicas também, hoje em dia, as pessoas são orientadas a colocar um copo de água para beber na hora da oração. As pessoas são orientadas a usar sabonete ungido, rosa de Saron, água do rio Jordão, pedra do Monte Sinai, tocar no manto físico, dizendo que ali é o manto de Deus, e várias outras invencionices que as pessoas têm inventado nessas igrejas neopentecostais e apóstatas. Inventado essas coisas para as pessoas usarem esses meios para se chegarem a Deus, para serem abençoadas por Deus. Isso tudo é besteira, isso é antibíblico. Deus não quer que a gente se apegue a essas coisas, não é a vontade de Deus. Deus não estabeleceu isso como um meio da gente se chegar a Ele. Se você ler a Bíblia de ponta a ponta, principalmente o Novo Testamento, você vai ver que a maneira que Deus ensinou da gente se achegar a Ele é em oração. E isso você não precisa de objeto nenhum para você chegar a Deus em oração, falar com Ele, adorá-lo. Ele vai te ouvir, vai se manifestar na sua vida. Você não precisa de nenhum auxílio material para se chegar a Deus. Isso tudo é paganismo. Isso é oriundo das religiões pagãs que as pessoas têm trazido para o cristianismo e feito uma versão cristã. E aí hoje em dia nós vemos atualmente também em algumas igrejas evangélicas onde os falsos apóstolos estão dando seus lenços, as suas toalhinhas, seus aventais para as pessoas, alegando que aquilo ali vai curar elas. Estão fazendo isso sem orientação nenhuma de Deus, sem orientação nenhuma da Bíblia, porque a Bíblia não manda a gente fazer isso. Os apóstolos não mandaram a gente fazer isso. Os apóstolos não estimularam essa prática, Deus não estimulou isso. Deus fez isso uma única vez com um propósito e não quis que isso se tornasse uma regra. Nós temos que ir, irmãos, pela Bíblia. É pela Bíblia, pela palavra de Deus. Como a Bíblia ensina que nós devemos nos achegar a Deus. E esses falsos apóstolos que estão ensinando isso aí hoje, não se chegam nem aos pés de Paulo. Paulo sim era um homem verdadeiramente usado por Deus, como diz aqui, que Deus fazia através dele milagres extraordinários. E Deus fez isso aqui de usar os seus lenços e aventais para autenticar o seu ministério. Compara esses falsos apóstolos de hoje aí com o apóstolo Paulo. Primeiro que eles nem apóstolos são, porque apóstolos como os 12 apóstolos e como Paulo não existem mais hoje. São falsos apóstolos. Outro que eles nem sequer pregam o evangelho verdadeiro. Não pregam o evangelho verdadeiro. O espírito que está sobre eles não é o espírito de Deus, é um espírito de engano. Por que é um espírito de engano? Porque pessoas que não estão pregando o evangelho verdadeiro não estão sendo movidas pelo espírito de Deus, mas pelo espírito do anticristo. Porque se fosse o espírito de Deus, levava eles a pregar a verdade. Vá ver o que esses apóstolos estão pregando. Se é o evangelho realmente. Não é. Muitos desses milagres que eles dizem que estão operando nas suas igrejas são falsos. Não são verdadeiros. E às vezes Deus pode até operar verdadeiramente naquela igreja, por misericórdia daquelas pessoas que estão buscando ali. Porque Deus é bom e é misericordioso, mas o ministério desses homens é um ministério falso. Você vê isso pela pregação deles, que é uma mentira, suas mensagens, suas práticas antibíblicas, que não tem nada a ver com Deus. E aí estão levando as pessoas a crerem que se as pessoas pegarem seus lenços, suas toalhinhas que eles dão, enxugam o rosto e dão para as pessoas, e as pessoas acham que pegando aquilo ali vão ser curadas. Isso tudo é apenas uma maneira que eles usam para querer autenticar o ministério deles, para querer mostrar que o ministério deles é da mesma envergadura que o ministério de Paulo. É uma estratégia que eles usam para querer manipular as pessoas, para que as pessoas pensem que assim como Deus usava Paulo, poderosamente usa a vida deles. Então eles usam desse engano para querer arrebanhar as pessoas para si, para que as pessoas os sigam.
E aí querem se comparar ao apóstolo Paulo, quando não chegam nem aos pés do apóstolo Paulo. Deviam primeiro começar a pregar o evangelho verdadeiramente, que nem isso não fazem. E parar com essas práticas antibíblicas que eles têm nas suas igrejas. Muitas outras, além desses lenços e aventais, que estão usando isso aqui, dizendo que tem base bíblica para usar. Aonde que Deus mandou que a gente fizesse isso aqui? Deus não mandou que a gente fizesse isso. Deus não mandou que a gente usasse objetos no culto para ajudar na nossa fé, para que Deus nos ouvisse. Aí as pessoas vão para essas igrejas, levam carteira de trabalho para mostrar, levam identidade, como se Deus não soubesse a pessoa por quem você está intercedendo. E aí pegam todos esses objetos ungidos, compram na verdade, né? Porque eles têm que dar ofertas altas para ter esses objetos ungidos muitas vezes. Tudo é uma enganação, uma maneira de ludibriar o povo para que o povo permaneça ali enganado naquela falsa igreja, ouvindo aquele falso evangelho. É um absurdo. A única orientação que nós vemos na Bíblia a respeito de algo físico, específico, que está me vindo à memória aqui no momento, é a questão da unção com óleo. Que a Bíblia orienta que os presbíteros da igreja unjam os enfermos com óleo. E isso não significa que o poder está no óleo. O óleo ali é apenas para mostrar o que o Espírito Santo é quem está operando. O óleo é uma simbologia do Espírito Santo. Mas até nisso a gente não pode abusar, porque foi orientado a gente usar o óleo na unção dos enfermos. Aí tem gente hoje ungindo todas as pessoas, ungindo objetos, ungindo casa, ungindo igreja, ungindo a cidade, e exagerando, fazendo coisas que Deus nunca mandou. Nós temos que parar, irmãos, de crer nesses paganismos, nessas coisas pagãs. Seguir as orientações da palavra, seguir a orientação de Deus. Para mim ser abençoado por Deus, eu não preciso de um objeto. Não existem objetos santos e sagrados. Para Deus ouvir minha oração, basta eu me chegar a Ele com meu coração contrito, aberto, orar a Ele em espírito e em verdade. Ele vai me ouvir e vai me atender, mesmo eu não vendo, mesmo eu não estando usando nenhum objeto simbolizando Ele. Mas Deus está ali presente, Ele ouve minha oração e me abençoa. Esse é o ensinamento bíblico, esse é o padrão bíblico. Isso foi o que Jesus ensinou, está lá em João capítulo 4, se você quiser ver, quando ele fala com a mulher samaritana, que ele diz que Deus é espírito e espera que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, se é em espírito, eu não preciso usar de artifícios materiais, físicos. O meu contato com Deus é algo espiritual. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê discernimento e nos proteja desses falsos ensinos. Em nome de Jesus. Amém.